Irmãos, nós estamos numa série, a série do mês de dezembro, começando a semana passada. O tema é o verdadeiro Natal. Estava hoje ouvindo a rádio no meu carro, e a rádio, uma rádio secular, não é uma rádio evangélica, porque é difícil ouvir rádio evangélica aqui na cidade, né? Não sei se vocês percebem isso. A gente está ouvindo o Fernandinho, daqui a pouco vai para Diante do Trono, daqui a pouco vai para Pentecostal, Cassiane, é uma mistura de ritmo, de som, de gosto. Aí eu não dou conta não, eu já tiro logo. Então, eu prefiro ouvir uma rádio mais tranquila aí, que não tem essas músicas mais pornofonia, né? Uma rádio mais, assim, mais leve. Só toca música internacional, vocês devem saber qual que é essa rádio. Então estava lá, baixinho ali no carro, e aí estava passando uma mensagem de Natal. E a mensagem de Natal começou bem. Disse assim: Natal é uma festa cristã. Falei: rapaz, Natal é o nascimento de Jesus. Glória a Deus, que eu estava preparando para pregar hoje, né? O Natal é uma festa onde reúne a família, os amigos, e o bom velhinho Papai Noel. Eu falei: lascou. E o bom velhinho Papai Noel distribui presentes para todos. Eu falei: ai meu Deus, estava indo bem, mas aí entrou o bom velhinho, né? Entrou o Papai Noel na história. Gente, uma vez eu lembro de uma cena que estava eu, Samuel, meu filho, eu tinha um pai e uma criança perto, e para nós essa questão de Papai Noel foi muito tranquila. A gente nunca incentivou essa questão de Papai Noel na minha casa, né? Aí, conversando, eu, Samuel, sabe que Papai Noel não existe, né? Sei, pai, Papai Noel não existe, só um homem vestido com uma roupa. Eu falei: é isso mesmo, filho. Papai Noel é história, né? Jesus é Natal. Aí tinha um pai com um filhinho perto, né? E o filhinho: pai, Papai Noel existe sim. Aí o pai: não, filho, não existe. Existe, pai. Começaram a brigar, o pai e o filho na minha frente. Aí eu falei assim: não, gente, eu não quero causar confusão não na família de vocês, né? Mas porque lá em casa está bem resolvido essa questão. Coitado da criança, né? Porque está sendo ensinada essa questão. Então, gente, olha, pessoal, assim, a gente tem que deixar bem claro que o Natal não é o personagem da festa, não é Papai Noel, gente, né? Isso nós estamos estudando essa série. Você sabe como que surgiu o Papai Noel? Surgiu com um bispo católico chamado Nicolau, que era um homem de bom coração, que ajudava os pobres, e ele deixava, na época era uma cidade fria, né? Tinha aquelas chaminés, e aí deixava presentes. Depois aquele homem foi canonizado, virou São Nicolau, porque milagres foram atribuídos a ele. E esse São Nicolau, depois na Alemanha, virou mais conhecido, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, depois Portugal. Estados Unidos, Santa Claus; Portugal, Pai Natal. E depois a famosa Coca-Cola, refrigerante Coca-Cola, numa campanha publicitária em 1931, fez o Papai Noel das cores dela, né? Vermelho e branco, que é a cor do refrigerante da Coca-Cola. Então, hoje Papai Noel é conhecido no mundo, né, com bom velhinho, roupa vermelha e branca, barba branca. E muitas vezes assim: pastor, mas qual que é o problema? Eu não vejo problema. Nós não somos contra você comprar um presente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do verdadeiro sentido do Natal, né, o verdadeiro significado. Eu não vejo problema de você fazer uma árvore na sua casa, comprar um presente. Eu não estou falando, não estou criticando nada disso. Estou dizendo qual é o verdadeiro sentido dessa data, que a gente tem que pensar, né? O que a gente ensina para os nossos filhos? Que eles devem cultuar Jesus ou Papai Noel nessa data, né?
Quem que nasceu? Foi Jesus ou o Papai Noel? Então esse é o sentido da coisa. Não é que você não pode tirar uma foto lá no shopping, tem uma decoração, faz uma foto com a criança, aí é normal, gente, isso aí é natural, não somos ET, vivemos nesse mundo, mas a gente tem que explicar o sentido das coisas, o significado por trás dessa campanha publicitária, do marketing, do comércio, da venda. Dizer, filho, olha, isso é comércio. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Então eu espero que nós pais tenhamos sempre muita sabedoria nesse processo. Semana passada a gente leu os primeiros versículos de Lucas, que foi a história de Zacarias e Isabel. Eu até paguei um mico aqui, de máscara ainda, fazendo mímica aqui para imitar o Zacarias para vocês. Zacarias ficou mudo, não falava, duvidou do anjo, da promessa. Ele orava por um milagre, mas duvidou quando o anjo disse que ia acontecer aquele milagre. Assim começou essa história lá, Zacarias e Isabel, no versículo 5 de Lucas. E logo em sequência, a partir ali do versículo 26, nós vemos a história de Jesus Cristo. Então vamos lá. Começando com o anjo Gabriel, é o primeiro personagem aqui da nossa noite. Vamos falar de alguns personagens em destaque aqui nessa passagem. Olha lá, no 6º mês, Lucas 1, 26 a 28, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nós estamos falando aqui, pessoal, de anjos. Nós cremos em anjos, tá? Nós, cristãos reformados, nós cremos em anjo. Os anjos existem. Os anjos estão na Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, agora quem vai ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você vai começar a ver lá no livro de Gênesis, está lá o Abraão, a Sara, em frente da sua tenda, e chega anjos lá, para falar com eles, E depois eles vão até Sodoma, lá na casa de Ló. Também lá um pouquinho mais à frente no livro de Gênesis tem a história de Jacó, e a Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo. Tem até uma música, Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou. Ainda bem que não canta aqui, que é meio estranha essa música, assim, estranho que eu digo, não sei, é meio lá pro Nordeste, meio forrozinho assim, nossa cultura, meio mais diferente. Então, não que seja errado, cada um na sua cultura, Então, a gente vê anjos na Bíblia. Se eu fosse falar para vocês aqui, gente, só falei de Gênesis, é muito. Então, gente, a gente não precisa achar que anjo é coisa, sei lá, é coisa errada. Não, anjos estão na Bíblia, a Bíblia fala deles. Tem um versículo muito lindo na Bíblia, um salmo, que eu sempre gosto de citar ele, quando a gente vai pegar uma viagem, que fala que o Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem e nos livrem. Salmo 91. Então, olha, anjo é bênção, anjo é criação de Deus. Aquela mosquinha deve estar por aqui ainda. Me dá um pouco de água. Toma uma água, gente, não vai. Minha mãe dizia assim: o que não mata engorda, Então, faz mal não comer uma mosca. Esses bichinhos de luz, Olha, então eu poderia falar aqui de anjo, tantas situações na vida de Jesus. Lá no deserto, diz que depois da tentação, os anjos serviam Jesus. No Getsêmani, ele chorava sangue, o anjo confortava. Gente, olha, anjos existem. E eu não sei se você sabe, Deus coloca anjos sobre a sua casa, sobre a sua vida, seus filhos. Você nem vê, mas existem anjos, Criança assim bem agitada,
Eu sempre brinco, né, como Samuel lá em casa, né? Hoje ele está mais calmo, mas Deus tem que mandar mais de um anjo, uns 2, 3, porque eles precisam de muita proteção. Aí eu termino o dia, o expediente, o anjo casa quebrado, todo cansado. Senhor, manda outro, põe outro aí, porque eu estou cansado, dá muito trabalho, Samuel, né? Então assim, gente, olha, anjos você não vê, mas eles estão guardando você, na estrada, no carro, no trânsito, viu? Eles existem. Agora veja bem, o que eles não... Se fosse uma igreja pentecostal, dizia glória a Deus, né? Porque está tendo revelação, não é revelação não, é só pigarra mesmo aqui. Gente, então veja bem, o que a gente não pode fazer com o anjo é adorá-lo. Adorá-lo, não pode. Por quê? Porque os anjos, inclusive, são criaturas de Deus como eu e você. Os anjos são criaturas de Deus como nós. Então você não pode adorar uma criatura de Deus, porque isso chama-se idolatria, tá? Então você não pode adorar a anjos, entenda bem. Pode receber os cuidados, a proteção, o livramento, ótimo, mas não adore anjo. Não adore. Esse é o grande porém aqui, tá? Agora imagine a cena, gente. Vamos imaginar a cena. Você está lá, a Maria está lá, de repente aparece um anjo, não é isso? Apareceu um anjo para Maria, está no texto, olha lá, ó, há uma virgem desposada, entrou o anjo onde ela estava e disse, alegra-te, muito favorecida. Eu fico imaginando estou lá na minha casa, num sábado à tarde, lavando meu carro, passando um paninho no carro, de repente aparece um anjo, aí ele fala para mim, Daniel, servo do Senhor. Falou, o que é isso? Não é uma coisa tão comum. O anjo apareceu para Maria. Alegre-te, Maria, muito favorecida. Você acha que ela estranhou? Com certeza, não é todo dia, né, gente, que a gente recebe uma visita de um anjo, pessoalmente assim, falando com a gente. E na Bíblia fala de vários casos que aconteceu isso, mas são casos específicos. Tanto que Maria, versículo 29, ela vai se assustar. E a segunda personagem aqui é a Maria. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ela se assustou. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Primeira vez, irmãos, que aparece Maria na Bíblia, ela está diante de um anjo, e o anjo diz assim para ela, sauda ela, e ela responde. A primeira vez que ela responde, ela fala assim, ela diz, né? Ele fala, não temas, Maria. E no verso 38 mais à frente, ela vai dizer assim, aqui está a serva do Senhor, né? Ela vai dizer, estou disponível, conte comigo. Pessoal, a gente, pela essa questão do catolicismo, de às vezes fazer da Maria um pouco mais, assim, um pouco de elevar, né, a vida dela, a gente parece que a gente reformado, protestante, a gente parece ter um quesinho de cuidado com Maria, né, assim, um certo medinho assim de falar, não, vamos ficar meio distante. Mas olha, a Maria, gente, é um exemplo, está na galeria de fé. Entre os homens e mulheres da Bíblia, Maria está nessa galeria, é uma mulher fantástica. Você imagine que privilégio ser escolhida para gerar o Filho de Deus, não é? Então assim, é uma mulher exemplar. A sociedade, a igreja foi colocando ela num lugar que ela não deveria estar, né? Vamos dizer assim, porque nem ela mesma, ela se chama de serva, mas isso não tem nada a ver com ela, isso tem a ver com as pessoas que fizeram isso com ela. Ela talvez está lá, né, no céu dizendo, gente, menos gente, eu sou serva, né? Mas ela é uma mulher abençoada, uma mulher linda, uma mulher serva do Senhor. E quando eu falo de Maria, gente, eu fico pensando assim, né, que assim, a gente já leu a história, é fácil, né, que nem eu falo assim, por exemplo, o mar vermelho se abriu lá, Moisés, a gente já conhece a história.
Agora, imagine Moisés no lugar dele, chegar de frente do mar, aquele mar assim, nunca tinha lido nada, que o mar ia se abrir, e Deus fala assim para ele: anda, marche. E aí, meu amigo? Veja bem, você nunca assistiu o filme da Disney que mostra o mar abrindo. E aí, marche. Mas marche para onde, Senhor? Então, depois que a gente já conhece a história, a gente não assim, fica meio que natural. Mas vamos pensar realmente no que está acontecendo, gente, aqui nessa história. Vamos pensar realmente, se fosse você, mulher, que está aqui hoje, não é uma situação assim, tanto constrangedora, você dizer que está grávida de Deus, que você está grávida do Espírito Santo? É uma coisa assim, muito fora da casinha, muito fora do comum. É uma coisa milagrosa. Primeiro, o anjo falou só com ela, não falou com outras pessoas. Não estava assim no céu de Nazaré: Maria ficará grávida. Não, ninguém sabia de nada. A única que sabia era ela, porque o anjo falou com ela: você vai receber um ente santo, o Messias, o Filho de Deus, o que salvará o seu povo de seus pecados. Falou com ela. Como que ela explica isso para a família? Ô mãe, é o seguinte, eu estou com 3 meses de gravidez, porque o anjo me visitou e disse que eu engravidaria de Deus. E aí? Você já imaginou isso? Quão difícil foi explicar para a sociedade, para a família, para o noivo José? Então ela merece realmente o nosso respeito, como uma mulher de fé. Segundo, Maria não tinha garantia que seu noivo José entenderia. Não é verdade? Como que ela saberia que José entenderia? Deixa eu explicar para vocês. Lucas 1,34, nós lemos lá, não sei se a gente leu, mas enfim, está na sua Bíblia. Lucas 1,34 fala assim: como será isto se eu não tenho relação com homem algum? Ela diz: eu não tenho relação íntima, como que eu estou grávida? Veja bem, ela estava noiva de José. Só que o noivado, gente, naquela época não era esse noivado de hoje. Gente, casamento hoje, a turma casa hoje, daqui 6 meses está separada. Hoje as relações são descartáveis. Eu não sei se é o Fábio Júnior, parece que tem quantos casamentos? 8. Eu fico impressionado. 8 casamentos. Então, gente, assim, não estamos falando disso não. Na época era totalmente outra cultura. O noivado naquela época, o que era o noivado? Primeiro, envolvia 2 famílias. As famílias que escolhiam, junto com o filho, quem seria o par. Maria, aquele José parece um bom rapaz. Aí a família de José, realmente a Maria é uma boa moça. E aquelas famílias faziam um jantar, se reuniam, selavam um casamento que demoraria 6 meses a um ano para se concretizar. Nesse tempo José iria atrás de uma casa, de um trabalho, e aí se coabitariam, porque a relação íntima era o casamento. Não tinha, vamos no cartório do 2º ofício, 3º ofício, não. Relação íntima, o casamento, ali se casava. Então veja bem, ela estava noiva, estava aguardando aquele período para se casar. Eles não tinham relação íntima, entendeu? E ela fala assim: mas como que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum, como que eu vou engravidar? Né? E vamos imaginar também, gente, por exemplo, Maria correu o risco até mesmo de ser apedrejada. Se José não acreditasse nela, ele poderia fazer o quê? Apedrejá-la publicamente. É uma forma de morte, de pena de morte. A crucificação é pena de morte, apedrejamento.
Por quê? Porque ela desonrou, ela traiu. Imagine a cabeça da Maria, gente, que confusão. Como explicar, como falar, o que dizer, como vai ser isso, como que eu vou engravidar, como que uma virgem engravida. E sabe o que o anjo fala para ela? Só isso aqui, ó. Ela fala, como vai ser isso? O anjo fala, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas suas promessas. Ou seja, olha, tua parente era estéril, é um sinal, ela engravidou de Zacarias, é um sinal, e você virgem vai engravidar de maneira milagrosa, porque para Deus não haverá impossíveis. A promessa de Deus é se cumprir, o Messias virá, Jesus Cristo, o Cristo, você vai ser o instrumento nesse projeto. Sabe o que Maria responde? Eu acho muito lindo. Vamos ler na tela? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É isso que ela diz. Ô fulano, o anjo, hein? Ô fulano, você vai lá para a África fazer missões lá. Não, Senhor, manda outro, eu não vou não. Ô ciclano, você vai liderar a sua célula ano que vem, tem um problema na sua vida para você liderar. Não, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei falar direito. Ô meu filho, você vai liderar o ministério de louvor, estou precisando de você lá. Não, Senhor, pede para outro. É isso que Maria fala, irmãos. Ela diz, que se cumpra em mim, aqui está a serva do Senhor, usa a minha vida. E eu estou falando aqui de ministério, hein, gente, não estou falando aqui de missão, não estou falando nem de engravidez, que é uma coisa muito louca isso aqui para você entender. Foi histórico, uma vez na Bíblia só, não teve outra igual. Uma vez na história da humanidade só. Ela é serva, ela se entrega, ela está pronta, ela é de Deus, ela é disponível para Deus, ela é admirável. Ela é admirável. Lembra que eu falei de anjo? Anjo não pode ser adorado, mesma coisa de Maria. Eis que conceberá, dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora veja bem, quem será grande, ela ou Jesus? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então veja, não é ela que será grande, é Ele, é o Filho, é Jesus. Então assim, eu sempre gosto de deixar esse destaque para a gente entender que, apesar de Maria ter feito algo tão lindo, ela é serva, e Jesus é grande, e o nome dele deve ser adorado, né? O nome dele é... Uma vez disse que uma pessoa foi no médico, eu estou falando isso com muito respeito, tá? Muito respeito. Uma vez uma pessoa foi no médico, o médico estava atendendo lá, doutor, eu quero falar com a sua mãe. Ah, mas minha mãe não fez medicina, eu sou médico. Não, mas ela é sua mãe, doutor, ela que é sua mãe. As pessoas têm esse entendimento, né, de porque ela é mãe, que ela deve ser adorada. Mas não, ela não fez medicina. Quem é Deus é Jesus Cristo, Ele será grande, e ela é serva como José, ela é serva como Davi, como Abraão, como Pedro, Paulo e outros tantos servos do Senhor na Bíblia Sagrada, né? Serva. José, verso 20, Mateus 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Olha aqui, vamos falar de José agora. Imagine você no lugar de José agora. Vamos falar agora com os homens, porque, né, José é homem, Maria é mulher. Você imagina estar namorando com uma moça na igreja.
a moça chega e fala para você: amor, estou grávida. Tá, mas grávida de quem? Nós estamos noivos, não tivemos uma relação íntima. Do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Você está falando sério, Maria? É sério essa história? Eu fico imaginando ele pensando, sabe assim, fica pensando essas coisas assim, tipo assim, em casa, será que ela me traiu? Tem o DNA? Será que ela foi abusada por alguém, não está com vergonha de falar? Será que alguém abusou dela sexualmente? O que está acontecendo? Fica imaginando essas coisas, porque a gente vê os personagens da Bíblia, irmão, a gente acha que é tudo perfeito assim, tudo não tinha dúvida, todo mundo estava tranquilo teologicamente. Não, gente, esse povo, eles viviam a experiência do momento, e nós temos que aprofundar colocar-nos no lugar dessas pessoas, Então veja, o anjo veio em socorro, enquanto ele ponderava, ou seja, enquanto ele pensava, enquanto ele matutava, refletia, o anjo do Senhor veio e falou: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Acabou, está resolvido. A explicação do anjo tranquilizou José, porque agora ele entendeu que ela não tinha traído ele, que ela não tinha sido abusada, que ela não tinha sofrido nada, ela realmente estava cumprindo um projeto de Deus, e ele não desmanchou o noivado. Ao contrário, diz o verso 24, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado, e casou-se com Maria, ou seja, deu continuidade naquele processo que já estava em andamento, noivado e casamento. Agora veja bem, quando a gente fala de José, a gente deixa José lá em último lugar, José, você não fez nada não, a única coisa que você fez foi ter paciência e não ter apedrejado ela. Não, José, irmãos, diz a Bíblia, deixa eu voltar aqui o texto para você ver, está vendo lá na tela o verso 20? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: o que ele disse? José, filho de Davi. Você sabia que José, irmãos, ele tinha uma genealogia muito especial? Que José, ele tinha uma linhagem de Davi. Eu vou além, tá? Alguns teólogos dizem que Maria foi escolhida por causa da linhagem de José. Olha que coisa, hein? Porque ela estaria em casamento com ele. Então veja bem, vê que José não é qualquer um Zé ninguém não. José foi uma pessoa muito especial. Esse casal, gente, José e Maria, é um casal gracioso. E outra coisa, vai começar aquela perseguição, Quando ele vai nascer, Jesus nasceu, começa a perseguição. José, gente, o tempo todo solícito, pega a criança, leva para o Egito, esconde, volta. O anjo fala: José, vai para o Egito, ele vai. José, volta, ele volta. E todas as vezes que o anjo fala, não é com Maria, é com José. Está lá na Bíblia, você pode ler depois com calma. Mateus, Lucas, está ali. Pega a criança. José ouvindo o anjo e obedecendo. Uma coisa bonita da gente pensar. E vamos para o final aqui, falar agora do grande personagem desse Natal, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande personagem. Olha lá: eis que conceberá e dar luz a um filho, e quem chamarás pelo nome de Jesus. Veja bem, Jesus já tinha um nome antes dele nascer. O anjo já disse o nome dele, Jesus. Já tinha o nome dele. E o segundo nome dele, tá? O sobrenome dele é Cristo, pastor. Não é Cristo. O nome dele não é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus, o Cristo, o Messias, o esperado.
Cristo significa Messias. As promessas de Gênesis até Malaquias dizia que viria o Messias, viria alguém que salvaria Israel da opressão, que perdoaria os pecados do seu povo. Lembra de Isaías 53? Nossa, que texto lindo! Ele levou sobre si as nossas dores. Era uma promessa de que viria. Isaías fala: o Deus Emanuel, o príncipe da paz, o Deus, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Muitas promessas falando do Messias, só que agora ele chegou, o Cristo. Mas pastor, tem problema falar Jesus Cristo? Não, estou dizendo que o nome dele não é Cristo, é Jesus. Cristo é um atributo, é o Messias, é Jesus o Cristo. E aí ficou Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, né? Mas significa Jesus o seu nome humano e Cristo a sua divindade. E eu acho bonito que tem um nome na Bíblia também que fala Deus Emanuel, né? Eis que a Virgem conceberá da luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel, que Emanuel significa Deus conosco, né? Deus conosco, o nome dele é Jesus, mas ele é o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que se fez carne. Você já imaginou isso aqui, gente? Olha para mim, pensa bem. Jesus está lá no céu, porque Jesus ele sempre existiu, e de repente ele se faz humano. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Fala sério. Ó Jesus, você vai nascer num lugarzinho bem longe, num lugarzinho quente, num lugarzinho pobre, e você vai liderar 12 pessoas difíceis. Você imaginou isso? E lá no céu, gente, lá na glória, porque Jesus sempre existiu. Tem gente que não entende isso, né? Acho que Jesus só existiu quando ele nasceu. Não, ele já existia, ele se fez humano, ele é pré-existente. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Vou contar uma historinha aqui para ver se você entende melhor. Os que estão na igreja há mais tempo já ouviram eu ensinar muitas vezes, mas você está chegando novo, às vezes não entendeu essa parte. Vou contar uma historinha que você entenda. Está lá no céu Jesus e o anjo Gabriel. O anjo Gabriel fala: ô Jesus, estou tão feliz. É uma história, tá? Não está na Bíblia não. Ô Jesus, estou tão feliz porque você vai nascer, você vai encarnar Deus Emanuel. Ô Jesus, que dia maravilhoso. Jesus, eu preparei aqui uma mochila para você levar para a terra. Tem algumas coisas aqui nessa mochila, vai ser bom para você. Jesus falou: ô Gabriel, que legal, me mostra aí então. Jesus, um protetor solar. Lá é muito quente, você vai precisar do protetor solar. Não, Gabriel, não vou levar isso não. Isso aí eu tenho que ser igual eles, não vou levar. Não, Jesus, tem outra coisa aqui, peraí, tira lá um celular. Oh Jesus, WhatsApp, você manda mensagem, Lázaro morreu, até você chegar lá 3 dias, voltou. Não Jesus, manda um WhatsApp. Não Gabriel, não quero levar isso não. Jesus, tem um negócio aqui bom, hein? Olha aqui, Red Bull, é dos anjos, te dá asa, isso aqui você vai tomar, você vai ter uma energia para trabalhar o dia inteiro. Não Gabriel, não quero esses negócios, nada disso. Jesus, mais uma coisa aqui, um protetor ali, como chama? Guarda-chuva, não é guarda-chuva, né? Guarda-sol. Um guarda-sol, Jesus. Não quero, Gabriel, não quero nada disso. Mas Gabriel, tem uma coisa nessa mochila que eu vou levar. Aí Jesus vai até lá, tira um avental, aquele de lavar louça. Ele põe um avental, ele fala: isso vai me servir, porque eu estou indo para servir as pessoas lá. E Gabriel, deixa eu ir, a minha mãe está me chamando, minha mãe está com dores de parto, vou nascer, Gabriel. Você está entendendo essa história? Ele já existia, gente. Ele é Deus, ele estava no céu, ele tinha todo luxo, tinha todo prazer, tinha alegria. Os anjos adoravam ele de dia e de noite. Ele diz que vai nascer nessa terra, ele diz que vai vir nesse lugar para morar com a gente aqui. Deus Emanuel, para nos ensinar a viver, para morrer numa cruz por nós. João 3,16, sabe de cor?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha essa frase. Aqui eu coloquei Filipenses, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, olha lá, ó, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A gente viu Jesus, gente, de carne e osso, Deus de carne e osso, figura humana. Olha essa frase: meninos querem ser homens, homens querem ser Deus, mas só Deus quis ser um menino. Só Deus quis ser um menino. O Deus de fraldas. E sabe onde ele nasceu? Eu encerro aqui. Numa manjedoura. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, se nascesse filho do príncipe, eu lembro quando nasceu aquele filho do príncipe William e Kate, lá em Londres, fizeram uma celebração com salvas de canhão. Imagine o berço desse príncipe, gente. Imagine o lugar que ele nasceu. Ar climatizado, tudo muito arrumado, lençol de sei lá de quantas linho. Você vê o que sabe aí, né, meu? Como que é o nome, meu? Quantos fios? 800 fios, o lençol dele, perfuminho. Sabe aquele perfume quando você passa no shopping, naquela lojinha ali? Sabe aquele cheirinho assim, né, de lençol ali e tal? É o quarto do príncipe, né, que nasceu. E Jesus, onde nasceu, gente? Uma manjedoura. Lá onde estava o cavalo, a vaca, xixi para lá, cocô para cá. Os capim ali, né? Uma formiga subindo, uma abelha pousando, mosca. Ali o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cheirando mal, né? Aquele lugar. Eu fico imaginando José, né? Achando um lugarzinho ali, limpando ali, arrumando. Maria gemendo. Ai, cadê a mãe da Maria? Não estava lá. Não tinha família, não tinha ninguém. Estava em viagem para Belém, né? Gente, não tinha um travesseiro, não tinha nada. Assim foi a entrada de Deus nessa terra, né? Esse é o sentido do Natal, gente, o nascimento de Jesus Cristo.